Prosseguindo então, estávamos falando das variáveis identificadas em equipamentos domésticos, eletroeletrônicos. Vamos agora dar uma olhada em o que são essas variáveis. Tá? Primeira que a gente vai olhar, talvez a mais presente, assim, que está presente em todos os equipamentos que vocês puderem observar, é a tensão. A gente representa aqui com a letra U maiúsculo e ela é medida em volts, V maiúsculo. Esses colchetes aqui significam qual a unidade de medida da tensão, é igual a volt. Tá? O que significa a tensão? Ela é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. Então, todo circuito elétrico tem pelo menos dois pontos, senão não é um circuito. Tá? E esses dois pontos apresentam uma diferença de potencial elétrico. Essa diferença é a tensão. E aí ela pode gerar a movimentação das cargas elétricas, ou por atração ou por repulsão. Vocês devem se lembrar de química do primeiro ano, que todo objeto material, todos os objetos materiais são formados por cargas elétricas. Prótons, elétrons, íons, ânions, cátions, né? Então, se você tem uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos em um circuito, dependendo do tipo de carga que você tiver nesse circuito, elas podem se atrair para um dos pontos ou se repelir de um dos pontos. Né? Por exemplo, se a gente olha uma tomada de 110 volts, nessas tomadas de padrão moderno brasileiro, você tem 3 pinos. Esse pino do meio é um pino de segurança. A gente não vai falar dele agora. E você tem os 2 pinos principais, que são os das bordas. Eles que fazem os aparelhos funcionarem, né? Por exemplo, numa tomada de 110 volts, um pino tem potencial elétrico 0 volt e o outro pino tem potencial elétrico mais 110 volts. Então, voltando aqui, ó, qual é a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos, ou entre esses 2 pinos, né? Se um é 0 e o outro é 110, a diferença entre os dois, 110 volts. Já se você tiver uma tomada em que um pino tem um potencial elétrico de mais 110 volts e o outro pino um potencial elétrico de menos 110 volts, a diferença de potencial é de 220 volts. Então você tem mais diferença de potencial, as cargas vão se sentir, por exemplo, as cargas positivas vão se sentir mais atraídas pelo lado negativo do que aqui em cima. E as cargas negativas vão se sentir mais atraídas pelo lado positivo embaixo do que em cima. Né? Então você tem mais tensão aqui, em 220 volts. Outro exemplo, uma pilha comum, dessas AA, que de um lado tem um produto químico com potencial elétrico de 1,28 volt, e do outro lado tem um material químico com potencial elétrico de menos 0,15 volts. Então a diferença de potencial entre mais 1,28 e menos 0,15 dá 1,43 volts. Né? A gente geralmente vende como 1,5 volt para não ficar uns números quebrados. Né? Perfeito, então essa é a definição de tensão elétrica. Por que eu falei que vocês vão encontrar isso em todo aparelho que vocês procurarem? Porque você precisa saber se você liga na tomada de 110 ou na 220, ou se você usa uma bateria de 12 volts, ou de 24 volts, ou de 6 volts, enfim. Né? Então, qualquer aparelho eletroeletrônico é construído para funcionar com uma determinada tensão. Corrente elétrica. A gente usa I minúsculo como intensidade de corrente elétrica, medida em amperes. Né? E ela significa o quê? Pensa que corrente é algo que corre, né? Por exemplo, pensar em água corrente. O que é água corrente? É uma água que está se movimentando, é um fluxo de água, né? Quando a gente fala em corrente elétrica, a gente está falando de cargas elétricas se movimentando. Então a corrente elétrica é a medida da movimentação das cargas, sejam elétrons, íons, núcleos, num circuito ou num material condutor, em um intervalo de tempo, ΔT. Tá? Então as cargas se movimentam. Coloquei aqui Q maiúsculo, que pode ser vários tipos de cargas, né? As cargas se movimentam em um certo tempo. Se elas estiverem se movimentando muito rapidamente, quer dizer que a corrente elétrica é intensa. Se ela estiver se movimentando devagarzinho,
Então a corrente elétrica é baixa, né? Corrente elétrica pode ser contínua ou pode ser alternada. Vou explicar já isso mais para frente. Como que a gente mede, então, ou como que a gente calcula a corrente elétrica? Quantas cargas passaram num determinado setor de um circuito ou de um condutor em um certo tempo. Carga dividido por tempo. Tá? Um exemplo que eu vou deixar lá nos materiais complementares é um simulador de um circuito. Aqui eu montei o circuito mais simples do mundo, que é uma pilha, que gera uma diferença de potencial lá de 1,5 V, fios condutores e uma lâmpada para poder consumir essa energia, que a gente vai falar mais para frente. E aqui um botão interruptor, né? Reparem, todo o material é feito de cargas, né? Então, as cargas já estão aqui, essas bolinhas azuis aqui, não sei se vocês estão enxergando, mas são elétrons. Todo o material é feito de milhões de elétrons, né? Eles já estão no material. Só que quando eu fecho o circuito, o que acontece com eles? Eles vão se sentir atraídos por um lado que tem um determinado potencial e repelidos pelo lado que tem outro potencial. Então essa diferença de potencial na pilha faz com que os elétrons sejam repelidos desse lado e atraídos por esse lado, né? E aí eles passam a circular. Esse é um exemplo de circuito, voltando aqui, ó, de corrente contínua. Por que corrente contínua? Porque as cargas estão indo apenas para um lado, né? No caso aqui no sentido horário. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Se as cargas estiverem indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, vai ser corrente alternada. Aí vai ter uma corrente com cargas oscilantes, né? A gente vai ter osciladores, mas isso é assunto para as próximas aulas. Outra variável, potência. Então falamos de tensão, falamos de corrente e agora potência, que também está presente em vários equipamentos domésticos, né? Potência P maiúsculo medida em watts. É a capacidade de transformar, gastar, consumir energia durante um intervalo de tempo, medida em watts e os seus derivados, né? Kilowatt, miliwatt, megawatt. Então reparem aqui, quando você fala assim, um carro é muito potente, ou um carro é mais potente do que outro, o que significa? Que ele consegue transformar a energia de uma forma mais eficiente, ou seja, em menos tempo. Se ele consegue transformar a mesma energia que outro carro, mas em menos tempo, então é porque ele é mais potente, ele tem mais potência. Mesma coisa um aparelho de som, né? Você fala, esse aparelho de som é muito potente. Significa que ele consegue transformar a energia elétrica em energia sonora com mais eficiência, em menos tempo, então ele é mais potente. Bom, medida de potência, cálculo da potência, quanta energia foi transformada ou quanta energia foi consumida por tempo. Quem consome mais energia em menos tempo é mais potente. Um exemplo de potência aqui, eu peguei uma etiqueta de um chuveiro qualquer. Tem aqui as classes de potência. Esse chuveiro aqui do exemplo tem uma potência na classe F de 7.900 watts. Então ele tem aqui, ó, tensão nominal 220 volts, então ele precisa ser ligado numa tomada de 220 volts. Potência dele nominal, que o fabricante indica, 7.700 watts, então ele entra nessa categoria aqui, de até 7.900. Essa potência é quando ele está funcionando na temperatura mais quente, né, que ele consegue esquentar mais a água. Quando se coloca lá no inverno, na água mais quente, ele vai usar toda essa potência e vai gastar energia num certo tempo. Tem aqui potência econômica. Se você colocar lá na posição verão, enfim, que a água fica morna, né, não fica tão quente, aí ele funciona com uma potência mais baixa, vai gastar menos energia, né? Tá. Bom, e por fim, variável energia. Tem uma outra ainda, mas essa é a última que a gente vai usar por enquanto. Medida em joules. A gente vai falar sobre joules nas próximas aulas. E a energia está ligada com a capacidade de produzir ação ou de produzir trabalho. Então os equipamentos precisam de energia para funcionar, né? Para produzir trabalho, para agirem. Nosso corpo também, né? Se a gente não se alimenta, se a gente não consome energia, a gente não consegue transformar em outras energias, como som, movimento, temperatura, calor, né?
A energia é medida em joules no sistema internacional, mas em eletricidade a gente costuma medir em quilowatt-hora. Quando a gente for explorar a conta de energia elétrica, vocês vão ver que vem medido em quilowatt-hora. Tá? O que é quilowatt-hora? Lembra que quilowatt é potência e hora é tempo, né? Então, quando a gente fala em energia, a gente está falando em potência vezes tempo. É a mesma equação da página anterior, podem voltar lá, só que aqui eu passei o tempo para cá, então ficou potência vezes tempo é igual a energia. É comum a gente observar hoje indicadores de quanta energia resta em determinado aparelho, né? E também lembrar de que energia vem de alimentação também. Bom, é possível a gente relacionar essas variáveis tensão, corrente e potência, tá? Com uma equação bastante simples, que é a seguinte: potência é igual a corrente elétrica vezes tensão. Não sei se vocês perceberam, mas já apareceu hoje umas 3 ou 4 equações diferentes, né? Esse conteúdo de eletricidade tem muitas equações, então anotem aí no caderno bonitinho quais as equações que a gente está trabalhando aqui, faça uma tabelinha, tá? Cuidado com as unidades de medida. A potência vai ser medida em watts se a corrente estiver em ampere e a tensão estiver em volts, tá? Que são as unidades do padrão. Tudo bem? É fácil lembrar dessa equação, não tem muito segredo, né? Só lembrar da figurinha aqui. E essa equação não tem erro. Por fim, a gente não vai explorar agora, vai ficar para as próximas aulas. Outra variável que aparece em todos esses equipamentos elétricos de casa, né, é a frequência. Frequência de oscilação da corrente elétrica quando ela é alternada. No Brasil, as tomadas domésticas funcionam com 60 Hz de frequência. Tá? Mas a gente vai estudar isso nas próximas aulas, porque vocês vão identificar nos aparelhos, então por isso que eu estou falando aqui. Atividades da semana: verificar então as variáveis físicas em equipamentos elétricos ou eletrônicos domésticos, né? Fala até uns 10 equipamentos para vocês verem as diferenças. Se achar alguma coisa estranha, fala para a gente no atendimento, a gente conversa, né? Explorar os materiais extras e complementares que estão disponíveis no Moodle e resolver os exercícios para estudo no Moodle também. Vou ver se eu deixo uns 2 ou 3 exercícios lá para estudo. Ok? Então, bons estudos para todos vocês e até semana que vem.